Bom, quando o professor Paradoxo estava buscando versões alternativas de portadores do Omnitrix para lutarem na batalha final, eles acabam se deparando com o Aditz, sendo um desses portadores de Omnitrix. Ele apareceu bem pouco, mas o tempo que ele apareceu foi o tempo suficiente para chamar nossa atenção e encher a gente de dúvidas. E no vídeo de hoje a gente vai explicar para vocês como o Aditz se tornou um portador de Omnitrix. Mas antes de irmos pro vídeo, já sabe, já clica no botão like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de novos aqui no canal. Então, sem mais ação sem demora, bora pro vídeo. Bom, o fato de existir um universo alternativo, onde o Aditz é o portador do Omnitrix, é surpreendente, pois a gente sempre teve a impressão que os únicos que poderiam ter a posse do Omnitrix seriam o Ben, a Gwen e o Vomax, já que no universo original, eles estavam no acampamento de verão, e um deles três poderia adquirir a posse do Omnitrix. Poderia ser o Ben, como a gente acompanha em toda a história do Ben original, poderia ser a Gwen, como a gente acompanhou no universo alternativo dela, e poderia ser o Vomax, ao qual estava destinado a receber o relógio. Mas o fato do Aditz ter o Omnitrix faz a gente ver que o multiverso do Ben é bem mais vasto do que a gente imaginava, e possa existir outros personagens, além da família Tennyson e do Aditz, sendo portadores de Omnitrix. Como, por exemplo, pode existir um universo alternativo, onde o Jimmy, o fã do Ben, pode ter encontrado o Omnitrix e o Ben se tornou o fã número 1 dele. Até que eu gostaria de ver essa troca de papéis, o Ben sendo fã do Jimmy. Mas é destacado pelos autores de Ben 10 que o Aditz conseguiu seu Omnitrix por conta que o Azimuth tinha uma enorme dívida com ele. E para cobrir todas as suas dívidas, ele acabou entregando o Omnitrix para ele. Essa é a única informação que a gente tem com relação ao universo do Aditz. O Omnitrix do Aditz é bem diferenciado. Ele é o Omnitrix definitivo, banhado a ouro. Vale destacar que o Azimuth, quando entregou o Omnitrix ao Aditz, ele entregou com o controle mestre liberado. Então o Aditz tem acesso a todos os alienígenas que existem no banco de dados do Omnitrix. Como vocês podem estar vendo aí na tela, esses seriam os alienígenas do Aditz. Eles possuem uma aparência muito ligada ao ouro. E também o distintivo do Omnitrix que está no peito deles, como vocês podem ver, continua com uma coloração dourada. Além deles possuírem uma roupinha ligado à cor dourada. E como ele tem acesso a todos os alienígenas que existem no banco de dados, ele também pode se transformar nos alienígenas exclusivos que os Bens alternativos possuem. Como, por exemplo, o Skull Bear, que é o alienígena exclusivo do Ben negativo, que consegue manipular as sombras, como vocês podem estar vendo aí. Também vale destacar que ele possui acesso à transformação de humano, então ele consegue se transformar em humano. Ele também tem acesso à transformação do Alien X, como vocês podem estar vendo aí. Ele possui um tom mais dourado e o Omnitrix em seu peito também sendo dourado. Além de ter vários outros alienígenas que o Ben nunca se transformou. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Aditz ter acesso à transformação daquele alienígena que estava lá na nave do Big Bang, quando o Ben voltou para o passado. Como vocês podem estar vendo aí, ele está na forma de Senhor Sorvete, que foi assim quando o Ben viu ele. E o Aditz também consegue se transformar no Gosma, e é dito pelos autores de Ben 10 que o Gosma dele também tem um sabor. O sabor do Gosma do Aditz é de pêssego. Mas com base na informação que a gente tem, que o Aditz adquiriu o Omnitrix por conta que o Azimuth tinha uma dívida com ele, isso me fez criar uma pequena teoria para entender como funciona o universo do Aditz. Eu acredito que o universo do Aditz tudo seja resolvido através de jogos de azar. Como por exemplo, se os incursianos quiserem guerra com os soberanos, em vez de acontecer uma invasão planetária e um derramamento de sangue, o líder dos dois exércitos irão se reunir e jogar uma partida de cassino ou de jogo ilegal, onde o vencedor terá aquilo que ele quer do perdedor. E eu acredito que a grande mente por trás disso tudo seja o Aditz, pois antes dele receber o seu Aditz, o Azimuth já tinha uma grande dívida com ele. Então isso mostra muito da influência que o Aditz tinha no seu universo. E eu acredito que no universo do Aditz o Vilgax não exista. Pois se existisse uma ameaça como o Vilgax, eu acredito que o Azimuth pensaria duas vezes antes de dar o Omnitrix para o Aditz. Vale ressaltar que o Azimuth do universo do Aditz não é burro, pois ele foi capaz de criar o Omnitrix e logo o Omnitrix na sua versão definitiva. Isso mostra muito do conhecimento dele. Mas essa obsessão por jogos de azar deve estar fora de controle no universo do Aditz, pois até mesmo um ser muito inteligente como o Azimuth, que não consegue se tornar do mal por conta que ele é muito inteligente,
caiu no vício dos jogos de azar e acumulou uma enorme dívida, ao ponto de entregar o Omnitrix para o Adities. Então isso mostra que esses jogos estão fora de controle no universo do Adities. Eu acredito que no universo do Adities, por não existir o Vilgax, deve acontecer crimes muito pequenos no universo do Adities. Pois eu acredito que os encanadores existam nesse universo, deva existir o Bam e deva existir a Gwen também. Só que eles estão vivendo vidas bem pacíficas, pois os crimes não são tão grande coisa nesse universo, já que na maioria das vezes para resolver alguma coisa, eles resolvem em uma partida de jogo, liderada pelo Adities. E eu acredito que após o Adities obter o Omnitrix, ele começar a se envolver em mais coisas erradas ainda. Como por exemplo, o Adities lá no futuro do Bam se tornou presidente da Terra. E mesmo ele mostrando que se importa com o povo da Terra e tudo, paga uma aparência bem feliz de presidente e tudo que se importa com o povo, é destacado pelos autores de Ben 10 que está envolvido com escândalos de corrupção e coisas ilegais. Isso mostra muito que o Adities não mudou, e esse jeito ganancioso dele de obter dinheiro fácil ainda continua. E como existe um universo totalmente focado nele, eu acredito que ele ainda continua fazendo coisas ilegais, transportando armas e também envolvido no ramo político, em busca de cometer corrupção. Pois naquela pequena aparição que ele teve, a gente viu que ele tem uma grande fortuna, então algo de errado ele está fazendo para ter tudo aquilo. Mas como ele é o portador do Omnitrix, ninguém vai querer puxar briga com ele. Pois realmente não é muito do perfil do Adities agir como herói. Se fosse para ele agir como herói, proteger a Terra e cobrar por isso, eu duvido muito. Quando o Adities faz alguma coisa, ele faz algo pensando no seu benefício próprio. Como por exemplo na série de Força Alienígena, onde o Ben emprestou a lata véia para o Kevin, e o Kevin junto com o Adities foram dar uma volta juntos. Mas o Adities traiu seu melhor amigo e roubou a lata véia e vendeu a tecnologia dos encanadores para obter dinheiro. Se ele foi capaz de trair o seu melhor amigo no universo original, imagine um universo só dele. Vale destacar também que a pessoa que é o portador do Omnitrix é a definição perfeita do seu universo. Como por exemplo, o Ben-23. Ele acabou se tornando uma super celebridade no seu universo. Todos querem saber o que ele está fazendo, o nome dos alienígenas e também o que ele posta. Sempre ele está mexendo no celular e sempre ele está com a agenda cheia para resolver. Isso mostra muito que todos se preocupam com a fama dele no seu universo. No universo do Benzarro, todos foram infectados por um vírus zumbi. E isso é nítido porque o portador do Omnitrix de lá também foi afetado. No universo do Ben original, ele não se importa muito com a fama e essas coisas. Ele só age por heroísmo porque ele foi criado assim pelo Vomax. Ou seja, o portador do Omnitrix é a definição perfeita do universo. O Adities sempre se importa com ele mesmo, busca as coisas fáceis e sempre segue o caminho errado e sempre faz as coisas erradas para conseguir aquilo que ele quer. Em um universo só dele, eu acredito que tudo seja resolvido através de jogos de azar. E eu acredito que o foco principal do Adities seja os seres poderosos do seu universo, como por exemplo o Azimuth, o líder dos Incucianos, o líder dos Cavaleiros Eternos, enfim, todos esses seres poderosos. Ele se envolve com essas pessoas, vence os jogos e faz essas pessoas poderosas terem uma grande dívida com ele, ao ponto de eles terem que dar aquilo de mais valioso que eles têm para o Adities, que logo em seguida ele deve vender ou fazer alguma coisa para conseguir mais dinheiro ainda, porque ele estava com um cofre cheio de ouro. Enfim, eu acredito que no universo do Adities tudo seja resolvido através de jogos de azar, e o Adities é a grande mente por trás disso tudo. E após obter a posse do Omnitrix, ele começou a se envolver com mais coisas erradas ainda, transportando armas, etc. E ele não é um herói, pois realmente isso não é muito do perfil do Adities, pois ele quer grana fácil, e com o Omnitrix possivelmente ele deve estar fazendo isso. Como ele foi capaz de fazer isso com Azimuth, por que não faria isso com qualquer outra pessoa do seu universo? Agora, respondendo algumas dúvidas, eu acredito que o alienígena favorito do Adities seja o Rat. O Rat é um ser agressivo que fala tudo o que pensa e parte para a porrada. E o Adities é um pouco medroso demais quando se trata de alguém poderoso na sua frente. Então a transformação do Rat seria sua favorita. Eu acredito que ele não se viciaria no DNA do feedback, pois ele percebe quando ele está perdendo. E ele percebendo que estava se transformando muito em um alienígena como feedback, que não consegue apagar incêndio, essas coisas, mesmo bem ter conseguido no seu universo, eu acredito que ele perceberia que estava usando o alienígena em situações que não deveria, etc. E realmente ele pararia de usar o feedback, pois ele perceberia que estava viciado em uma transformação. E talvez ele explorasse um pouco mais do seu próprio Omnitrix. Mas em resumo para vocês, eu acredito que no universo do Adities ele seja grandemente por trás dos jogos de azar e ele se envolva com pessoas poderosas, faz essas pessoas poderosas terem uma grande dívida com ele, para no fim ele tomar aquilo de mais valioso dessas pessoas.
Ele não deve agir por heroísmo, porque no seu universo não deve acontecer grandes crimes, pois lá não existe um Vilgax para o Azimuth ter dado o Omnitrix para ele. E também por não existir crimes grandes, possivelmente o Ben, a Gwen e o Vomax não tem uma proximidade, digamos assim, pois o Vomax só contou dos segredos dos encanadores depois que já tinha grandes ameaças afetando a Terra. Mas no universo do Aditz, como é tudo resolvido através de jogos de azar e tudo, não precisa de um herói, coisa que o Aditz não agiria. Enfim, é assim que eu acredito que seja o universo do Aditz. Mas diante de tudo isso que eu destaquei para vocês, vale ressaltar uma informação muito importante dada pelos autores de Ben 10. É dito que aquela aparição do Aditz com o Omnitrix foi apenas por alívio cômico, ou seja, aquilo que a gente viu foi só pra gente dar risada. E tudo isso que eu destaquei pra vocês do universo do Aditz e de existir outros universos com outros portadores do Omnitrix pode facilmente ser quebrado por conta dessa revelação. Mas realmente eu quero acreditar que existam outros portadores do Omnitrix que não seja a família Tennyson e o Aditz, pois realmente seria muito interessante explorar um pouco mais do multiverso do Ben. Mas enfim, galera, chegando ao fim aqui do canal, deixa um comentário aí. Como vocês acham que deve ser o universo do Aditz? Pois realmente eu só consigo acreditar nisso, por conta do que o personagem aparenta sempre, ser ganancioso e tudo. E naquela pequena aparição que ele teve, realmente vimos da ganância dele, ele nadando em meio à sua própria fortuna. Enfim, deixa um comentário aí de como vocês imaginam o universo dele, pois eu imagino dessa forma. Mas enfim, galera, chegando ao fim aqui com o canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de spin-offs aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.